Saudações, meus amados irmãos e irmãs na fé. Hoje, desejo compartilhar com vocês uma mensagem importante sobre os tempos que vivemos, conforme revelados nas Sagradas Escrituras. Estamos testemunhando eventos que estão se desdobrando diante de nossos olhos, eventos que têm implicações profundas nas profecias bíblicas sobre os últimos dias. Um tópico que quero abordar é a questão do rio Eufrates, que desempenha um papel significativo nas profecias apocalípticas. Mas antes de começarmos, quero trazer uma breve frase escrita em Provérbios 22:9 que diz: "O homem generoso será abençoado." Diante disso, gostaria de pedir sua generosidade para que vocês abençoassem este canal deixando o seu gostei e também se inscrevendo no canal. Algo estranho que somente a Bíblia pode explicar está acontecendo no rio Eufrates. Pense onde você está agora e considere o solo sob seus pés. Agora, mergulhe mais fundo em sua mente e pense sobre o que está no núcleo da terra, que chamamos de lar. Você vê, a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos dá dicas, nos dá vislumbres de acontecimentos misteriosos no centro da terra. Agora, deixe-me dizer a vocês, não existe um mar de rosas lá embaixo. Não, senhor, há coisas estranhas, sim, coisas muito estranhas, como diz o bom livro, sobre o ventre deste mundo. E nas páginas do livro de Apocalipse, o apóstolo João fala de um abismo sem fundo, no qual não podemos imaginar. Irmãos, é assustador, é como se houvesse todo um reino, um vazio cavernoso logo abaixo de nossos pés, onde coisas do mundo espiritual estão confinadas. Há seres espirituais, exércitos demoníacos, aprisionados no abismo sem fundo. São seres aprisionados em correntes, esperando por um momento que as Escrituras preveem, um momento em que as barreiras que Deus colocou e o véu entre nosso mundo e o dele serão rasgados. E quando isso acontecer, ó queridos, essas entidades demoníacas, uma vez confinadas, inundarão nosso mundo, serão libertadas sem restrições. Há um grande problema com muitos sermões modernos. Muitos pastores querem simplificar tudo, tornar tudo preto e branco, evitar grandes tópicos como esses. Alguns ministros até pregam contra a existência de um mundo espiritual real. Mas, povo de Deus, há um mundo espiritual real, muito maior do que você e eu poderíamos imaginar. Um mundo espiritual real com seres muito maiores e mais inteligentes do que você e eu. Dentro deste universo em que vivemos, há forças em jogo, muito além de você e eu. Este mundo espiritual é vasto, insondavelmente vasto, povoado por seres que possuem sabedoria e poder que fariam os mais poderosos entre nós parecerem fracos. Você pode compreender a vastidão do nosso universo? Pode entender sua profundidade? Amados, nosso tempo nesta terra é apenas um piscar de olhos, um momento passageiro. A maioria de nós mal chegará aos 100 anos nesta terra. O que são 100 anos na linha do tempo da eternidade? Pensamos que sabemos tanto, mas na realidade, nosso conhecimento é limitado. Considere isto: exploramos menos de 5% de nossos próprios oceanos. Menos de 5%. Sim, você ouviu certo. O vasto mar azul profundo em nosso planeta ainda é um mistério. E quando olhamos para o céu, a humanidade só pisou na Terra e na Lua. Isso nem chega a ser uma fração da vastidão do espaço. Menos de 0,1% do espaço foi explorado. Se sabemos tão pouco sobre nosso mundo físico, imagine o quão é misterioso o mundo espiritual, um reino que transcende nossa realidade tangível. Existem coisas nas Escrituras, coisas profundas que nos fazem coçar a cabeça, especialmente quando se fala das profundezas desta terra. Podemos pensar que alcançamos o ápice do entendimento, mas, amados, estamos apenas arranhando a superfície. Somos como crianças tentando entender a mecânica de um motor a jato. O orgulho humano nos engana, nos faz pensar que temos tudo resolvido, mas na grandiosa tapeçaria de Deus, nosso conhecimento é apenas um fio. Portanto, antes de nos erguermos pensando que temos todas as respostas, vamos nos humilhar e reconhecer o quão pouco realmente entendemos sobre a magnífica criação de Deus, tanto o que é visto quanto o que é invisível. Isaías 55, versículos 8 e 9 diz: "Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." O mundo espiritual, amados, é muito
muito maior do que a mente humana, e a Bíblia nos diz que existe um mundo espiritual real. Precisamos parar de tentar simplificar as coisas para a mente humana. A Bíblia nos diz que há coisas estranhas sob nossos pés. Não vamos nos concentrar no abismo sem fundo hoje, nem no grande exército que sai do abismo sem fundo. Vamos nos concentrar no rio Eufrates. Apocalipse 9, versículos 13 ao 15 diz: E o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao sexto anjo: Solte os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados a fim de matarem a terça parte dos homens. A liberação dos quatro anjos no grande rio Eufrates marca um ponto de virada no livro de Apocalipse. As quatro primeiras trombetas foram um aviso, um chamado ao arrependimento e um convite para voltar-se para Deus. Mas a quinta e a sexta trombetas foram mais severas, e seus julgamentos são direcionados especificamente contra aqueles que se recusam a se arrepender. Segundo as Escrituras, quando o sexto anjo toca a trombeta, quatro anjos que haviam sido presos junto ao grande rio Eufrates são libertados. Esses anjos foram preparados especificamente para este evento significativo. Embora não saibamos quem os preparou, eles foram amarrados para esta hora e para um propósito divino. Embora seja incerto se esses anjos são considerados maus, é provável que sejam anjos malignos. Eu pessoalmente acredito que são anjos malignos, porque nenhum anjo santo seria amarrado. Independentemente de sua natureza, eles servem a um propósito divino. A razão pela qual esses anjos foram amarrados especificamente no rio Eufrates, e não em qualquer outro rio, não é explicitamente explicada nas Escrituras. No entanto, o rio Eufrates possui um simbolismo significativo em toda a Bíblia. Ele está associado a vários eventos e lugares significativos, como o local do Jardim do Éden onde aconteceu o primeiro pecado, onde ocorreu o primeiro assassinato, a primeira coalizão de guerra e a primeira ditadura. Além disso, o rio Eufrates tem importância como marco de Babilônia, que representa o orgulho humano, a rebelião e a idolatria. Foi o primeiro grande império que perseguiu o povo de Deus. O rio também serviu como um recurso militar crucial, fornecendo proteção à cidade de Babilônia contra invasões. Embora a razão exata para amarrar os anjos ao Eufrates não seja explicada nas Escrituras, essas associações destacam a importância histórica e simbólica do rio em relação à rebelião, ao pecado e à oposição enfrentada pelo povo de Deus ao longo da história bíblica. Apocalipse 9, versículos 16 ao 19 diz: E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Assim vi os cavalos nesta visão, e os que neles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos estava na sua boca e nas suas caudas. As suas caudas eram semelhantes a serpentes, tinham cabeças, e com elas feriam as pessoas. A descrição dos cavaleiros em Apocalipse 9, versículos 16 ao 19, é realmente estranha e grotesca, apresentando uma imagem vívida de horror e destruição e uma conexão com o reino demoníaco. Alguns sugeriram que esses cavaleiros representam um exército natural de homens. A descrição peculiar pode ser simbólica da guerra moderna, com seu equipamento mecanizado e tecnologia avançada. É possível que João, em sua compreensão limitada, tenha usado esses termos vívidos para retratar a tecnologia de seu tempo. No entanto, uma análise cuidadosa mostra que a descrição não se alinha com cavalos de guerra convencionais ou com equipamento militar moderno, como caças ou tanques. A imaginação vai além do que pode ser atribuído à tecnologia humana. Portanto, uma interpretação mais segura pode ser entendida como um exército literal de 200 milhões, mas não composto por seres humanos de uma nação específica. Isso pode significar um exército demoníaco invadindo a terra, mantido em cativeiro pelo Senhor até o momento designado em que Deus lhes concede permissão para liberar seu poder destrutivo. Como mencionei no início deste sermão, há coisas estranhas sob a terra. A ideia de um exército demoníaco se encaixa no contexto geral de Apocalipse e na guerra espiritual retratada ao longo do livro. Isso enfatiza as forças do mal sendo liberadas sobre o mundo durante os tempos finais, trabalhando de acordo com o plano divino, e espíritos demoníacos estranhos surgindo na terra. Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 ao 21 diz: E o restante dos homens que não foi morto por estas pragas, nem ainda assim se arrependeram das obras
de suas mãos, para não adorarem demônios, nem aos ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de madeira, e nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. É realmente surpreendente que, apesar de testemunhar os eventos notáveis descritos no livro de Apocalipse, incluindo o toque de 7 trombetas, desastres naturais catastróficos, o tormento de gafanhotos demoníacos e o surgimento de Apolion, o destruidor, as pessoas na Terra permaneçam impenitentes. Poderíamos esperar que ocorrências extraordinárias como essas as levassem a reconhecer a gravidade de suas ações e se voltassem para Deus. Além disso, o tormento causado pelos gafanhotos demoníacos com Apolion liderando seu ataque de destruição deveria ter abalado seus corações e os levados a buscar misericórdia e perdão. A mera presença de forças demoníacas como essa deveria ter funcionado como um chamado de atenção, expondo a escuridão de seus atos e a necessidade de arrependimento. Mas os homens amavam as trevas em vez da luz, porque suas obras eram más, e eles se recusaram a se arrepender. No entanto, apesar de todos esses eventos surpreendentes e julgamentos divinos, as pessoas continuam obstinadamente em seus caminhos pecaminosos. Isso revela a profundidade de sua condição espiritual e a dureza de seus corações. Mesmo diante do justo julgamento de Deus, eles permanecem inflexíveis, agarrados a seus estilos de vida pecaminosos. A Bíblia retrata pessoas que prefeririam buscar a morte do que se arrependerem, como em Apocalipse 6, versículo 16 diz, quando reconhecem o julgamento de Deus se desenrolando diante de seus olhos. No entanto, é crucial lembrar que o desejo final de Deus é que todas as pessoas se arrependam e experimentem seu amor redentor. Os eventos que se desenrolam em Apocalipse servem como advertências e oportunidades para os indivíduos se afastarem do pecado e abraçarem o perdão de Deus. Embora a resposta das pessoas possa ser desanimadora, isso destaca a importância de compartilhar persistentemente a mensagem da salvação e interceder por aqueles que ainda estão perdidos em seus caminhos impenitentes. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 ao 21, testemunhamos uma verdade sóbria: as pessoas estarão adorando demônios. É um pensamento que pode parecer difícil de compreender, mas, se refletirmos honestamente sobre o estado de nosso mundo hoje, podemos ver vislumbres dessa realidade já se desenrolando em nossa sociedade atual. Está se tornando cada vez mais comum celebrar e abraçar Satanás e suas influências. As mentiras e enganos espalhados pelo inimigo estão se infiltrando sutilmente em diversos aspectos de nossas vidas, frequentemente disfarçados como ideologias normais ou até progressistas. Valores e princípios enraizados na verdade de Deus estão sendo desafiados e substituídos por uma bússola moral distorcida. A mídia, a indústria do entretenimento e a cultura popular frequentemente glorificam comportamentos e crenças que contradizem diretamente o ensinamento de Deus. O que antes era considerado imoral ou pecaminoso agora é celebrado e aplaudido. Satanás é às vezes apresentado sob o disfarce de liberdade ou expressão pessoal, encorajando as pessoas a se entregarem a atividades que contrariam o plano de Deus para nossas vidas. A adoração de demônios mencionada no Apocalipse nos lembra da batalha espiritual em curso. Satanás busca enganar e afastar as pessoas de Deus, tentando-as a adorar qualquer coisa além do único Deus verdadeiro. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como idolatrar posses materiais, fama e poder, ou até mesmo envolver-se em práticas ocultas que convidam influências demoníacas. Como seguidores de Cristo, é crucial permanecer vigilante e discernir. Devemos estar cientes das sutis mentiras e influências do inimigo em nosso entorno. Nosso mundo pode estar seguindo uma direção que abraça e normaliza a adoração de demônios, mas como crentes, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e ser uma luz no meio da escuridão. Nossa tarefa é viver de acordo com a palavra de Deus, compartilhando a verdade e o amor de Cristo com aqueles ao nosso redor. Não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação de nossa mente. Romanos 12, versículo 2. Através da oração, do estudo das Escrituras e da confiança no Espírito Santo, podemos navegar por esses tempos desafiadores e ser um farol de esperança em um mundo que precisa desesperadamente da graça redentora de Jesus. Lembremo-nos de que o poder de Deus é maior do que qualquer força das trevas, e ao permanecermos firmes nele, podemos resistir às tentações e enganos de Satanás. Ao fazê-lo, podemos testemunhar de seu amor e verdade, lançando luz sobre o vazio de adorar qualquer coisa além do único Deus verdadeiro.
terceiro. Por isso, eu quero deixar um conselho para você. Não precisamos ficar focando somente nos rumores da construção do terceiro templo em Jerusalém. Também não precisamos ficar esperando pelo anúncio do grande acordo de paz entre as principais nações e religiões que antecederá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo isso será apenas o desfecho do que já está acontecendo hoje, bem debaixo dos nossos olhos, inclusive com a questão do rio Eufrates. Você não precisa ter medo do anticristo e muito menos da grande batalha que está por vir, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus vencerá a guerra contra o inimigo e o lançará no lago de fogo que arde com enxofre, onde será atormentado por toda a eternidade. Eu sei que tudo isso é muito assustador, mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor te guardará do dia do juízo e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, um reino onde não haverá medo, dor, morte e lágrimas. E você também não precisa se preocupar quando isso tudo vai acontecer, mas sim estar atento sobre o lado de quem você vai estar quando acontecer. Por isso, eu te convido a caminhar comigo aqui todos os dias, porque eu sempre trago conhecimento bíblico e assuntos relevantes, para que você se fortaleça cada vez mais. Se você gostou dessa mensagem, peço que você a compartilhe no WhatsApp e no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Lembrem-se, aquele que abençoa, abençoado será. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.